Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo mostrar para você como criar esse interessantíssimo indicador aqui, ó. Um indicador do MetaTrader 5, que ele pega os candles aqui da janela principal e nós vamos ter três cores pintadas. Esses candles aqui vão ser pintados com três cores. A cor aqui vermelha, a cor azul clara e a cor azul escura. E o que é que isso significa? Por exemplo, quando ficarmos com a cor aqui, ó, vermelha, a gente tem uma indicação de sobrecompra, então o preço tende a cair, tá vendo? Aqui, ó, vermelha, então sobrecompra, né? Subiu demais, então tende a cair. Mesma ideia aqui, ó, subiu demais, tende a cair. Já quando for, no caso, a cor azul, então ele caiu demais, sobrevenda, então ele está muito vendido, então tende a o quê? A compensar essa venda excessiva, então ele sobe. Olha só aqui também, ó, tem muito azul, né? Então tende a subir o preço, ou seja, o indicador vai mostrando para a gente regiões de sobrecompra e sobrevenda com base nessa coloração dos nossos candles. Bem legal, né? Esse indicador, muita gente me pediu para fazer esse tipo de vídeo, para criar esse tipo de indicador, e agora está aqui, né, o vídeo criado, esse tutorial passo a passo que você vai entender agora como criar isso. Aí você pode até perguntar, que lógica é essa por trás da sobrecompra ou da sobrevenda? O que é que está acontecendo aqui para a gente ver essas velas sendo pintadas? Aí eu digo para você que é a mesma coisa que a gente pegar aqui de referência o IFR. Então eu vou pegar o IFR, que é um oscilador aqui dentro do MetaTrader 5, que é o Relative Strength Index, ou o IFR, Índice de Força Relativa, né, se eu traduzir isso aqui para português. Então eu vou botar o período 7, vou colocar aqui uma cor amarela desse nosso indicador, pronto, estamos aqui com o indicador. E veja só, veja o paralelo aqui com o nosso indicador. Note o seguinte, note que quando eu tenho essa região aqui, ó, acima desse nível 70, tá vendo? Tem um nível 70. Se esse meu valor de IFR estiver superior ao nível de 70, eu tenho a cor dos candles pintados aqui de vermelhos, olha só. Aqui também tem um toque, ó, bem pequeno toque. Olha a cor do candle vermelha, tá vendo? Se tiver aqui embaixo, essa região de baixo, os candles vão ficar aqui pintados de azul escuro, tá vendo? Olha só. Obviamente eu posso escolher qualquer cor que eu queira, né? Só coloquei essas cores aqui para a gente testar, inclusive não ficou nem tão legal assim, né? Eu posso mudar as cores, mas você vai aprender como programar, então você vai mudar isso tranquilamente. Veja que aqui eu tenho azul, aqui também eu tenho um toque leve de azul, esse candle. Aqui já é vermelho, por que vermelho? Porque olha cá, essa região aqui, ó, tá acima desse nível. Então, para ficar azul, tem que estar abaixo do nível de 30, tá vendo? 30 e aqui acima do nível de 70 para ficar vermelho. E o que é que eu faço? Vou fazer o indicador deixar livre esse tipo de nível aqui, né? Eu vou deixar o usuário escolher qual o nível que ele quer que as cores aqui dos candles fiquem pintadas com base nesse RSI. E também eu vou permitir para o usuário escolher o período aqui do RSI. Tá vendo? O indicador, a gente pode escolher o período. Eu posso deixar aqui, ó, no meu indicador, né? Clico com o botão direito, vem aqui, lista de indicadores. E agora vou pegar aqui um indicador que eu chamei indicador regra cores candles. E escolho, olha, o período do IFR, nível superior do RSI, que é a mesma coisa que IFR, né? Como eu já disse. E aqui eu tenho o nível inferior, que é 30, para eu escolher que eu vou observar essas pinturas com base nessa minha escolha. Enfim, você já entendeu a lógica agora do nosso indicador, já tem aí a problemática lançada, né? E agora vamos entender como funcionam os códigos desse indicador passo a passo, com bem cuidado e atenção. Vamos agora para a IDE. Então eu vou vir aqui em IDE, tudo ok, e estou com um arquivo do tipo indicador, né? Então eu venho aqui na pasta Indicators, você pega um diretório qualquer, não uma pasta sua, e eu coloquei ela aqui dentro desse meu diretório com esse nome, Indicador Regra Cores Candles. Tudo bem. Vamos agora entender passo a passo do nosso código. Veja, esse nosso indicador, ele tem aqui, ó, um indicador de mesma janela principal do gráfico, não é uma janela separada. Então, se o indicador não tem janela separada, eu uso esse comando aqui para referenciar isso. Tudo bem, a gente já tem até vídeos anteriores que eu mostro como criar outros tipos de indicadores, que eu inclusive aconselho você a aprender lá, que eu mostro um passo a passo, eu oriento como fazer a otimização aqui dos indicadores, como usar as funções principais dos indicadores, enfim, mais detalhes você pode ver no outro vídeo. Isso aqui é um vídeo que você já tem que ter uma noção básica da criação de indicadores para entender mais rápido, né? Para também ficar mais fácil de entender. Veja só, então eu vou começar agora com a declaração aqui desse bloco, olha, inteiro de propriedades. Né? Veja que isso aqui também é uma propriedade, agora eu tenho a propriedade do número de buffers, tenho a propriedade aqui dos labels, a propriedade da plotagem,
a propriedade do tipo e a propriedade da espessura, que inclusive isso aqui pode ser até comentado. Posso até deixar assim, isso aqui não é importante para essa nossa parte do indicador. Explicando melhor tudo isso. Aqui, como eu já disse, deixo o indicador, né, o funcionamento do meu indicador vai ser na janela principal. Então, tudo bem. Agora aqui está dizendo que eu vou ter que ter 6 buffers. Depois a gente vai entender o porquê de ter que ser 6 buffers. Só que antecipadamente eu preciso ter 4 buffers de candle, um buffer de cor e um buffer para o cálculo do RSI. Então, se você somar, né, 4 mais 1, 5 mais 1, 6, eu tenho que botar 6 aqui. Já já eu explico o porquê precisamos colocar isso. Então, a gente tem aqui o label, que são as legendas que vão aparecer lá como retorno do meu indicador. O indicador tem lá as legendas que você vai retornar open, high, low, close. Eu vou mostrar também isso mais para frente, quando a gente compilar o código, você vai ver onde aparece esses valores aqui na nossa janela lá do MetaTrader. Depois a gente vai ter aqui o indicador plot, né, o número de plotagens que vamos fazer. No caso, só temos uma plotagem na tela, que vai ser das cores propriamente, então a gente tem aqui também a informação, que é o tipo do indicador, olha, vai ser de desenhar cores de candles. Então essa daqui é a informação mais importante do nosso indicador, que é para pintar na tela, melhor dizendo, as cores dos candles. Então, ok, já temos isso tudo definido. Agora nós vamos precisar colocar as variáveis de input. Quais são as variáveis de input? São aquelas que eu mudo o período do RSI, mudo ali o nível superior, isto é, já vem como padrão 70. O usuário também tem à sua disposição para ser alterado o nível inferior, que ele aqui começa com 30, mas obviamente pode alterar isso aí para o valor que ele bem entender. Tudo bem, isso aqui são as variáveis de inputs. A gente vai usar isso aqui dentro do nosso processo já já. Agora começamos na parte importante da declaração dos buffers. Veja só, cuidado agora. Eu preciso, sempre que criar um indicador de coloração de candles, criar buffers para open, high, low e close. Sempre eu vou precisar dessas informações de candle. Para eu pintar, eu tenho que ter esses buffers, mesmo que eu não use isso aqui dentro lá da conta do cálculo, né, de algum indicador, de alguma lógica. Eu não preciso usar isso aqui efetivamente, mas eu preciso ter eles para que esse desenho do candle seja efetuado na tela. Se eu não tiver isso, não vai funcionar. Tudo bem. Eu também tenho agora aqui um buffer de cor de candle. Isso aqui é o quê? É um buffer que vai servir para eu mudar a cor do candle. Eu vou ter então a possibilidade de ter 3 cores. A gente vai daqui a pouco alimentar esse nosso vetor com 3 cores, 3 índices, a gente pode dizer assim, né? Então vamos até ver aqui, ó, 3 outras variáveis. Essas 3 outras variáveis são variáveis de buffers, 2 e uma de handle. Veja só, eu tenho 2 variáveis aqui de buffers, uma para um buffer temporário. Veja que eu estou criando um vetor com uma única posição, por isso que eu estou colocando um aqui dentro. É um vetor com uma única posição para eu armazenar valor. Eu estou criando isso de forma temporária para a gente fazer a coleta dos dados do IFR e guardar aqui dentro para depois alimentar esse outro vetor daqui. Isso vai ficar mais claro lá na frente, mas só para você saber que o valor que vai vir para cá vai alimentar esse vetor maior, que é o vetor do RSI, né, do índice de força relativa, que você vai entender melhor isso. Deixa eu até separar assim para botar que esse buffer está relacionado com esse handle. Sempre eu preciso ter um handle, que é um manipulador de um indicador, que eu vou armazenar os valores desse indicador dentro de um buffer, dentro de um vetor. Veja que o vetor aqui não tem tamanho, né? Está livre. Atenção a essa observação. Tudo bem, então já temos aqui essas informações. Agora nós vamos ver as nossas funções do indicador. Quando estamos trabalhando com o indicador de forma básica, um indicador simplório, sempre vai carregar o init, a função init, e a função onCalculate. São essas duas funções que são usadas para todo e qualquer indicador. Elas são as mínimas que precisamos ter. Então, a gente vai dentro de um init fazer a inicialização, como o nome já diz. Ó. Vamos inicializar vários tipos de variáveis e parâmetros importantes para o funcionamento do nosso indicador. E o que é que acontece aqui dentro? Vamos começar fazendo a setagem da indexação dos buffers. Essa é a primeira informação mais importante que precisamos. Deixa eu até separar aqui. Ó. Então, tudo isso aqui está fazendo a setagem dos buffers. Note que eu tenho 6 buffers, eu botei aqui 6. E então eu vou ter que, em ordem, atenção a isso, em ordem, colocar a numeração de cada um desses buffers para a gente ter a visualização do nosso indicador de coloração funcionando adequadamente. Se mudar a ordem, ou se você não colocar isso, né, não setar, não vai aparecer, não vai funcionar a nossa coloração lá na tela principal. Então veja, eu começo colocando Open, High, Low e Close, atenção, nessa ordem.
Open tem que ter sempre esse índice aqui 0. O high é 1, 2 low e 3 sempre tem que ser o close. E eu preciso colocar essa variável indicator data, né? Ou seja, um indicador de dados. Então eu preciso mencionar isso. Depois, em seguida, eu venho mencionar agora a parte da coloração. Olha só, é o buffer da coloração do candle. É aqui onde a gente vai ter as 3 cores referenciadas. Veja que eu tenho que colocar 4, porque essas obrigatoriamente tem que ser para os candles, né? E aqui eu tenho para a cor. E eu já boto aqui outro tipo de referenciação. Olha só, eu estou colocando Indicators Color Index, né? Ou seja, os índices das cores do indicador. Tudo bem, já estou alimentando aqui o buffers. Isso aqui, nesse alimentador de buffers, significa, olha, reserve espaço na memória para essa variável com esse tipo de característica. Reserve espaço na memória para essa variável com esse tipo de característica e ele vai fazendo tudo isso para criar um indicador novo, né, com base nessa conexão de informações. Ok, então eu tenho agora a cor e eu tenho também essa parte aqui, ó, o buffer do RSI, né, do meu índice de força relativa, que tem um tipo peculiar. Olha só esse tipo. É do tipo apenas para calcular. Em outras palavras, eu vou usar a base de dados desse indicador para fazer cálculos apenas. Eu não estou preocupado em mostrar para o usuário, por exemplo, as informações de buffers, que chegou a hora de eu até apresentar lá no MetaTrader para você, onde é que essas informações de buffers vão aparecer no MetaTrader. Veja só, se eu der um Ctrl D aqui, vai aparecer essa janela de dados aqui do lado, e eu tenho o Open, High, Low, Close. Ó. Tenho essas informações, essa de RSI é devido a esse indicador que eu botei aqui, né, o indicador extra, mas esse Open, High, Low, Close é proveniente dos meus buffers lá que eu estou setando. Então está aparecendo aqui. Essas cores que estão aparecendo aqui, aparecem, né, essas 3 possibilidades de cores, graças a essa parte daqui, ó, a setagem desse buffers daqui. Então é isso que a gente faz, né, o armazenamento. Inclusive eu tenho um vídeo explicando melhor a respeito dos buffers, está aí na descrição caso você queira mais informações. Então, tudo bem, a gente já tem essa ideia. Depois eu vou precisar agora colocar informações de plotagem, olha só. É aqui onde eu vou plotar as informações. Olha só que eu tenho um plot aqui para a cor dos índices. Então eu tenho 3 tipos de cores. É aqui que eu digo, né, quantas cores eu vou querer. Se eu quisesse pintar com várias cores, mais do que 3, eu ia colocar aqui, sei lá, 6 cores. Então eu tenho que modificar aqui, se eu quiser mais cores, essa posição. Vou botar 3 apenas. E agora cada uma dessas 3 eu tenho que especificar qual é o índice referente a cada uma dessas 3 aqui. Então para setar isso na cor, eu uso a mesma função, note que é a mesma função. Uso agora a plotline, eu tenho que botar esse nome de referência, colocar que o índice 0 tem essa cor, Aqua, CLR Aqua. O que é isso? Voltando aqui para o nosso MetaTrader. Tá vendo essa cor aqui, azul? Isso aqui é chamada Aqua, cor Aqua. Então a gente já tem o índice 0 para essa cor Aqua. O índice 1 é para a cor Red aqui, ó, vermelha. Veja que eu coloquei diferente, eu coloquei CLR aqui, Aqua, e aqui eu já escrevi a palavra, né, em inglês, Red. Tanto faz, eu posso colocar assim também, ó, só para você ver maneiras diferentes, né, de programar. Posso colocar assim, vai dar no mesmo. Ou eu colocar Red, também funciona. Tudo ok? Eu posso chegar aqui, tá Blue, né? CLR Blue, eu posso botar Blue assim também, vai funcionar, eu vou até compilar. Não aparece erro algum, só para você também ter maneiras auxiliares dos estudos. Então, 1 é Red aqui, Blue 2. Então, o número 2, o índice 2 vai referenciar essa cor. A gente vai já usar esses índices no critério de lógica, né, para colorir lá os nossos candles. Então, vamos deixar essas informações aqui guardadas. Agora eu vou pegar o handle do meu RSI, né, isso aqui a gente já viu em vídeos anteriores, como é que funciona também a coleta de dados com base em um indicador. Aconselho você a ver outros vídeos, caso queira aprofundamento. E a gente tem aqui, olha, o período que é proveniente do que o usuário vai digitar, tá vendo? Então, esse valor aqui, que o do usuário já começa como padrão 7, e ele tem a possibilidade de modificar, vem para cá. Vem para cá para escolher, né, e fazer a coleta do RSI, o manipulador está aqui. Eu estou aplicando nos preços de fechamento o valor do RSI. Tudo tranquilo. Aqui eu faço a avaliação. Se funcionar, se o RSI for um indicador válido, tudo bem, continua funcionando. Se não, se sair um indicador inválido, um handle inválido, consequentemente, eu tenho aqui um retorno de inicialização falha, né? Init failed, ou seja, falhou a inicialização. Só para a gente aqui validar que funcionou tudo adequadamente. Ok, terminamos agora essa nossa função init, olha só.
E agora vamos para a função de cálculo, fazer a lógica de cálculo. É agora que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque nós vamos agora alimentar esses vetores, tá vendo? Criei vários vetores, tenho esses daqui, vou alimentar cada um deles com dados a partir de onCalculate, como o próprio nome já está dizendo, eu vou fazer cálculos aqui dentro. Então dentro de onCalculate, o que é que eu vou ter? Para iniciar, eu vou até botar aqui, ó, 3 variáveis essenciais que a gente vai precisar saber, que são essas 3 aqui. Deixa eu até comentar esse código. O número de barras, eu vou precisar do número de barras, e para eu saber o número de barras eu uso o handle do meu indicador RSI e uso essa função, ó, barCalculated, ou seja, ele vai calcular o número de barras para esse indicador RSI nesse time frame, aqui nesse período, para esse símbolo, né, para esse ativo. Então ele vai dizer o número de barras que tem. E aqui eu vou dizer o prev-calculated, que é essa variável aqui, ó. Essa variável também eu vou retornar aqui para eu saber qual o número que está sendo retornado, para eu entender, né? Daqui a pouco eu explico, mas é bom a gente saber o que é que está sendo retornado toda vez que um calculate é chamada. E aqui rates total, que é essa outra variável, rates total. Então a gente vai ficar printando na tela toda vez que um calculate for chamada, eu vou fazer esse print daqui. Além de fazer esse print, está fazendo toda essa lógica que eu vou já explicar, né? Por hora, vamos nos deter apenas a essa parte, para você entender com cuidado como é que funciona o negócio. Ok, compilei isso, vamos voltar lá para o MetaTrader. Aqui vai ficar agora aparecendo um monte de informações, né? Olha só, a cada novo negócio, ou melhor, a cada nova chamada da função calculate, a gente tem aqui a aparição dessas informações. Olha, o número de barras que eu tenho disponível aqui na tela para visualizar. Eu tenho aqui o prev-calculate, o valor dele aqui, ó, pode ver. E o rates total também o valor. Note que o número de barras, ele está exatamente igual aqui ao rates total, tá vendo? Ou seja, o número de barras e rates total é a mesma coisa. E eu tenho aqui o prev-calculated, que é um número que fica diferente, geralmente de uma unidade a menos, tá vendo? Que tem uma unidade a menos. Muita atenção agora, quando eu mudar de time frame, veja que eu estou no time frame 5 minutos. Quando eu mudar de time frame, uma dessas variáveis vai mudar, que é a variável prev-calculated. Por exemplo, vou mudar para M1. Mudei para o time frame de M1. Olha o que apareceu, olha. Prev-calculated ficou 0. Ó. Mudou para o valor 0. Atenção a esse ponto. Esse ponto vai ser fundamental para entender já o for que a gente vai usar ali na nossa função. Então, eu mudei de time frame, foi para 0 o prev-calculated. Vou mudar aqui para M30. Aqui, ó, vai mudar, mais uma vez foi para 0. Olha só o 0 aqui, o prev-calculated aqui veio para 0. Ó. Tá vendo? Vou até limpar isso. Vou mudar agora para M1H1, né, no caso, de uma hora, olha só, ficou 0, porque eu mudei. E o que é que isso significa? Significa que eu zerei tudo e recalculei todo o meu indicador, varri novamente dentro de um for para ele encontrar essas cores. E isso eu vou explicar melhor agora. Atenção só a essas informações, né? E eu vou explicar isso agora melhor, porque ficou 0 e porque que a gente, quando isso fica 0, a gente precisa varrer todo esse for aqui para modificar as cores. Aí veja só, né, eu vou até comentar isso que a gente já entendeu, que prev-calculated vai mudar para 0 toda vez que eu mudo o time frame. Quando o prev-calculated fica 0, significa que eu vou fazer um for de ir começando igual a 0 até rates total menos 1, ou seja, até a quantidade de candles menos 1. Por causa da indexação em Python começa com 0, eu preciso botar esse menos 1. Isso aqui é um ponto de observação. E eu estou fazendo uma interação, né, 1 a 1. Isso aqui a gente já entende pelo curso básico, né, de lógica de programação para traders. Tem uma série aí completa que ensina você a programar passo a passo. A gente aprende como usar o for. Ok, então isso daqui, se não for igual a 0, vai ser um número imediatamente menor que esse outro daqui, ó. E essa ideia vai fazer com que eu pegue apenas um único valor. Vou ficar pegando apenas um único valor, exceto quando eu mudar de time frame. Quando eu mudar de time frame, ele vai pegar isso aqui como 0, então ele vai varrer toda a magnitude dos candles, começando de 0 até esse valor aqui, ó, que é o total de candles menos 1. Então ele vai fazer o for 1 a 1 e vai iterar toda essa complexidade para eu fazer essa conta e ir colorindo os candles. Resumindo, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, só para você entender melhor isso. Vou dar um print nisso, vou dar um print aqui também nisso. Vou compilar, porque eu quero que ele vai printar aqui, ó. Deixa eu botar dentro do for, e igual a isso daqui, o valor do i próprio, né? O i vai começar de 0, quando eu mudar de time frame, vai até o último valor, que é esse aqui. Ok, compilando isso, indo lá para o MetaTrader, limpando isso aqui, ó. E agora eu vou mudar de time frame, olha, quando eu mudei de time frame, ele foi varrendo todas as possibilidades de i. Veja que eu vou arrastar aqui do lado, ó. São tantos valores que ele nem coloca tudo, né?
Olha só, ele varreu todo mundo, foi, olha, do I igual a 0 até chegar nesse último I aqui, ó. Foi aumentando. E ele fez isso para ir calculando as cores e entendendo quais são os candles que precisam ser coloridos com as cores devidas, que a gente vai entender já já essa lógica. Mas você já está entendendo aqui que ele foi buscando candle a candle quando a gente muda de time frame. Veja que eu vou até apagar aqui, ó. Se eu apagar, limpar, ele não vai ficar varrendo candle a candle, ele só vai varrer o último candle, ele vai ficar analisando sempre esse último daqui, pela lógica que a gente está botando. E ele só vai calcular todo mundo do início quando eu mudo de time frame, porque eu preciso recalcular todo o meu indicador quando o time frame muda, concorda? Por exemplo, vou botar time frame em 30 aqui, ó. Então ele recalculou tudo, fez o for de I igual a 0 até toda essa nossa aqui, ó, camada, e parou por aqui. Ok, a gente já entendeu essa lógica. Se ficou alguma dúvida, não se preocupe, eu vou deixar o código para você estudar e testando aí, e você vai tirando aos poucos as suas dúvidas. Mas tudo bem, a gente já sabe como isso aqui funciona. Agora eu vou precisar extrair o valor do meu IFR, ou do meu RSI, o valor que tem, né, essa variável, para avaliar se ela está superior aqui ao RSI superior ou está inferior ao RSI inferior que o usuário define aqui em cima. Olha só, o usuário define isso aqui em cima. Definindo isso, eu sei que se tiver, por exemplo, superior, ou seja, o RSI maior que o superior, já vou explicar melhor essa variável, mas por enquanto se tiver superior, eu vou mudar a cor aqui, ó, o buffers de cor do candle vai ficar com um índice igual a 1. Se tiver inferior, vai ficar com índice igual a 2. Se não for nem inferior nem superior, vamos ter índice igual a 0, que é a cor ali. 0 significa, olha só, aqua. 0 é aqua. Se tiver, então, superior, eu vou ter 1, olha só, 1, que vai ter a cor, o que? Red. E blue vai ser a cor 2, aqui, ó, se tiver inferior. Pronto, já está fazendo aquela lógica, basicamente só isso aqui que a gente tem para fazer a coloração das cores das velas. Porém, eu preciso de antemão agora alimentar, né, o valor dessa nossa variável buffers aqui, RSI, e eu faço a alimentação a partir da coleta com o copy buffers dos valores do RSI com essa função. Ele pega o handle, note que até esse valor aqui, ó, é o buffers da referência do indicador, que eu inclusive até mostro como é que trabalha com essa variável, modificando a depender do tipo de indicador. A gente tem aqui o uso do copy buffers para o indicador de bandas de Bollinger, por exemplo. A gente trabalha a modificação dessa posição, então assista ao vídeo para entender melhor isso. Tenho aqui que coletar a posição, olha, de início, que é a quantidade de candles, menos I, menos 1. Essa lógica daqui ela é feita para que eu não fique carregando um vetor muito grande de informações, para que eu pegue exatamente a posição necessária para ser colocada dentro do meu RSI. Essa lógica é feita para isso, e eu vou pegar apenas um único valor. Começando dessa posição, eu pego um único valor e o valor é guardado dentro dessa variável. Olha só, ela é guardada dentro dessa variável TNP. Essa variável é o que? O buffer temporário que a gente criou aqui, ó, que tem apenas uma única posição. Então eu guardo dentro de um vetor. Isso aqui precisa ser um vetor. Por isso que eu botei aqui, ó. Você poderia ter colocado, porque eu não queria logo um número normal, né? Sei lá, um número escalar qualquer, um escalar, né? Quando a gente tem só um número, a gente chama de escalar. Por que não coloco um escalar? Porque eu preciso entrar com um vetor dentro desse meu aqui, ó, buffers. Então eu boto esse vetor auxiliar e ele é alimentado com o valor do IFR na posição adequada devido a esse cálculo. E isso daqui vem para cá, ó. É alimentado agora a minha variável RSI, que está sendo guardada o valor dessa minha coleta daqui que eu faço acima. Tá entendendo? Então eu vou guardando esses valores. Você pode até dizer, tá muito complicado. Por que tudo isso? Por que essa complicação toda? Eu preciso fazer isso para ir guardando esses valores de RSI. Porque esse RSI na posição I, ele está sendo comparado, né, ponto a ponto aqui, ó, com os níveis para eu fazer a setagem das cores. Dos buffers das cores aqui, ó. Então é isso que eu tenho que guardar essa variável, que é uma variável mais ampla, né, do tamanho muito mais amplo que esse, que só é um único valor. Ok, e eu vou precisar obrigatoriamente setar esses valores aqui, ó. Eu vou precisar alimentar cada um desses buffers que eu setei aqui nessa ordem, que precisa ser nessa ordem, senão não vai funcionar o nosso indicador. E eu alimento, por exemplo, open. O open buffers, que é do meu indicador, vai ser alimentado com o open daqui, ó. Esse open sai daqui dessa função calculate. Olha o open aqui, cadê? Esse open vem para cá e alimenta a função. O high é a mesma coisa, low e close. Pronto. Isso aqui é obrigatório para que a cor saia, né? Seja pintada. Então, basicamente é isso. A gente finalizou o nosso indicador com isso. Realmente, esse não é tão intuitivo, né? Você pode dizer, por que eu preciso fazer essa parte?
Essa lógica daqui não achei tão legal, não é tão fácil de entender. Esse Preview Calculator também aqui não ficou tão claro. Isso daqui você precisa ir estudando coisas mais básicas. Para ficar mais claro, você vai ter que ir evoluindo, né? Entendendo o for bem, com cuidado, entendendo o que significa aqui Preview Calculator, do It's Total, entendendo essas posições aqui, ó, de indexações, que tem em outros vídeos meus, né? Então você vai precisar parar um pouco, assistir outros vídeos, depois voltar e reassistir esse daqui também, né, para ficar mais fácil e entender depois no segundo momento. Nem sempre a gente entende tudo de primeira vez, da primeira vez, né? Nem sempre a gente entende. Mas pelo menos aqui eu já passei para você todos os passos para ficar bem claro o seu entendimento, para você entender com mais cuidado e depois fazer as suas adaptações. Basicamente é isso. Vou compilar isso, né, compilando, voltando lá para o nosso indicador. Eu venho para cá, vou limpar isso agora aqui embaixo e nós temos aí o indicador funcionando. Tudo certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido algo com esse vídeo, né? Tenha servido esse indicador para algo para você. E se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Também deixe comentários aqui embaixo com sugestões para futuros vídeos que eu estarei anotando, deixando aqui no caderno e em breve estarei publicando esses vídeos com a sua sugestão. Tudo bem? Também confira meus cursos da Udemy, eu tenho cursos que ensinam a criar indicadores com mais cuidado aqui embaixo na descrição e estou aguardando você em outras oportunidades. Até mais!